Amém, a paz do Senhor, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu queria passar uma palavra, pregar algo, mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre as coisas que acontecem no mundo, né? No mundo acontecem várias coisas no nosso dia a dia, ao nosso redor, coisas que nos afetam, mas tudo que acontece fora afeta dentro. E não é curioso que a gente só possa olhar pro lado de fora, quando tudo de importante acontece do lado de dentro? Porque, pensa, todas as nossas lutas diárias que nós conseguimos ver nos afetam dentro. Se nos afeta fora, se a gente quebra um braço, a gente continua andando. Se a gente quebra uma perna, a gente tem um braço para usar ainda e a outra perna para ajudar. Mas e se dentro de você começar a se quebrar? Como pode caminhar? O nosso coração, o Senhor diz em Tua palavra, em Provérbios, que guardemos o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Por que ele diz isso? Porque, pensa só, um carro, quando ele zoa o motor, ele para de andar e não consegue mais se mover. Se o carro furar um pneu, a gente pode colocar outro. Se zoar o volante, só comprar outro. E se zoar o motor, não é caro demais para arrumar? E é difícil. Tem muito serviço para fazer. Entende? Quando um carro zoa o motor, não anda. Quando um homem está com o coração ferido ou com seus pensamentos afligidos por alguma coisa que o perturba, não tem como andar e continuar caminhando. Pensa, Deus criou o homem, mas nós só conseguimos observar do lado de fora e dentro. Deus fez com que a gente pudesse olhar para fora, porque dentro só Ele pode consertar. Porque se a gente pudesse consertar as coisas dentro de nós, para que a gente ia precisar de Deus? Não precisaria de Deus para nada. Exatamente por isso que Ele fez com que a gente pudesse somente olhar para fora e poder olhar para os defeitos de fora, mas dentro a gente não conseguisse. Se você zoa um motor inteiro, você tem que levar no mecânico para ele fazer o motor. Não é você que faz em casa. Tem que ter os equipamentos certos. Se zoa sua mente, seu coração está aflito, não é você que vai resolver, é Deus que vai consertar. Ninguém melhor do que o criador daquilo para consertar aquilo que está errado, né? Se o celular da Apple zoar de um jeito que nenhum assistente técnico consiga resolver, só quem criou vai poder resolver, não é? Assim também é Deus. Se Ele te fez, só Ele pode te consertar. Quando Deus fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em outras versões lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Lançar a ansiedade sobre Deus não é somente no momento que eu estou ansioso, aflito, o coração a milhão, as mãos geladas, suando, ou desesperado, ofegante, sem conseguir respirar. Não é isso. Às vezes tem pensamentos em nossa mente que nos deixam aflitos. Às vezes não, todo dia. E nos últimos tempos a coisa que mais tem atingido nós é a mente. No entretenimento, Satanás tem entrado muito no entretenimento. Por quê? Porque as pessoas procuram entretenimento para preencher um vazio de um tempo que Deus podia estar preenchendo. Muitas vezes eu vou colocar como exemplo. Eu estou com um tempo vago e estou com algo passando no coração. Pô, eu quero ver um filme. Mas eu lembro, por que eu vou ver um filme se a oração é o que me traz paz? Tá perto do príncipe da paz, perto de Deus, meu Pai. Jesus Cristo, meu Salvador, é o que me traz paz. Por que eu vou assistir um filme? E eu reflito bem nisso e venho orar num lugar secreto com Deus. Num quarto, numa laje, num lugar onde eu sinta que eu estou sozinho com Deus e eu posso abrir minha boca e só Ele vai ouvir. Abrir o meu coração verdadeiramente para Ele. É por isso que Ele diz em Mateus 6,6, quando forem orar, busque o Pai
em um lugar secreto. Na verdade, ele fala, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A recompensa de Deus muitas vezes não é, eu peço um carro para Deus. Não. A gente está aflito. Deus, ele não quer só dar material para a gente. Ele quer cuidar do nosso interior. Ele morreu para que nós pudéssemos morrer também para o mundo e nascer de novo nele. Jesus Cristo, quando estava aflito, no seu maior momento de angústia, ele foi para o Getsemane fazer o quê? Orar, porque ele sabia que só o Pai pode consolar um coração aflito. Ele praticou o versículo que Pedro, logo depois que Jesus se foi, ele falou, lançou sobre o Pai toda a ansiedade, confessou sobre os pensamentos, aquelas coisas que afligiam ele, abriu o coração para Deus, falou, Deus, isso está me perturbando no meu coração, isso me aflige. Senhor, toma isso, meus pensamentos, Pai. Quando você está com pensamentos que te perturbam e não te deixam dormir, lance sobre isso a ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Em Filipenses, Paulo fala, não sejam ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplica. Súplica é pedir ajuda. Suplicar é falar, Senhor, me ajuda. Oração não é arma de guerra. Oração é comunhão com o Pai. Oração é o momento em que a gente pode se conectar com o Pai. Deus deixou o poder da fé ativo em nós, através da palavra. A fé é um poder que só é ativado quando é colocado na palavra de Deus. O Senhor nos mostra a todo momento que nos momentos de aflição devemos buscar a Ele. Em sua palavra, nos evangelhos, ele diz assim, vinde a mim, vinde após mim, todos os que estejais cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Vinde a mim todos vocês que estiverem cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Vinde a mim todos os que estiverem cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes os nossos pensamentos nos sobrecarregam e nos trazem ansiedade. Por isso que Deus fala para que nós venhamos e lancemos a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Davi passou 30 anos fugindo e não tinha como expressar a sua angústia, mas em Salmos vemos que a sua angústia é expressada em oração. Muitas vezes ele ora para o Pai, várias passagens de Salmos são oração de aflição, oração contra o inimigo, oração de morte, oração de batalha, oração de súplicas, oração de graças. Ele confessando quem é o Pai, professando sobre Jesus. Esdras, em um momento de sua vida, ele chegou a Jerusalém, a Judá. E quando ele retornou do cativeiro da Babilônia a Judá, ele viu que todos os seus irmãos estavam pecando contra a lei do Senhor. E ele era um homem que carregava a lei do Senhor em suas mãos. Ele andava nos caminhos retos do Senhor. E quando ele viu tudo aquilo acontecendo com os irmãos dele, aquilo assim, foi como uma aflição na mente dele. Ele não soube o que fazer, então ele raspou a barba e o cabelo. E começou a ficar chorando e orando e suplicando ao Pai. Por que isso está acontecendo? Ele suplicou porque ele sabia que Deus ouviria a oração dele. Sabe o que Esther fez quando ela quis falar com o rei e temia que ela morresse? Ela jejuou, elas e as concubinas dela, o tio dela e todos os judeus que sobraram do cativeiro. Oraram juntos e jejuaram por 3 dias, sem comer e sem beber água, e oraram ao Senhor, porque estavam aflitos, porque os inimigos deles estavam contra eles, e eles não sabiam como fugir dessa aflição, então eles buscaram ao Senhor. Azarias, o Azé, eu não lembro, mas em Reis e em Crônicas,
Mas em Crônicas, segunda Crônicas, é contado sobre um rei que buscou a Deus para que pudesse vencer uma batalha. E logo após, quando o Senhor foi afligido novamente, buscou quem? O seu próximo. E veio um homem de Deus e disse a ele: por que não buscou o Senhor, seu Deus? Ele te salvou quando você buscou ele da primeira vez, e por que você não buscou ele de novo? Assim também o seu Deus te deixou. Ele buscou em homens aquilo que Deus já tinha feito por ele, ele se esqueceu disso. Muitas vezes a gente se esquece daquilo que Deus fez por nós. Deixamos com que a aflição tome conta dos nossos olhos, de um jeito que nós começamos a andar igual Pedro. Quando andou sobre as águas, ele estava com os olhos fitos em Jesus, mas quando ele olhou para o vento contrário, veio e derrubou ele. Então ele percebeu a aflição, o vento contrário, as preocupações vieram contra ele e ele se desviou do olhar de Cristo e caiu sobre as águas. Então, ele se deixou afundar. Por que Tiago diz para que a gente seja alegre nas tribulações? Porque ele sabia que aquele que entregando o coração a Deus não vai se sentir aflito pelas batalhas mentais. A ansiedade começa aqui, porque ela iniciou aqui para vir para cá. Não deixe que os seus olhos se desviem para o vento contrário, mas continua com eles no Jesus. A ansiedade começa aqui e vem para cá. E quando ela desce para cá, para o sentimento, para o coração, machuca, dói. Não sabemos como se deixar. Essa dor consome de um jeito que a gente esquece quem é Deus e começa a cair. E deixa o inimigo tomar conta da mente. É o que ele está fazendo nos últimos dias. As pessoas estão escolhendo ser o que querem ser porque elas têm um desejo dentro do coração que foi imposto por aqui, ó. Como Adão e Eva olhou para a árvore e desejou. E logo após cometeram o pecado, eles tiveram a iniquidade nos olhos, a transgressão feita no coração e o pecado consumido pela boca, consumado pela boca. O Satanás hoje, ele viu que muito tempo ele afligindo as pessoas, colocando lutas, doenças, tocando o corpo fora. Ele viu que fora a gente podia curar. Ele falou, caramba, esse povo continua buscando mais a Deus ainda, porque fora eles vêm e sabem como curar. Agora eu vou começar a atacar dentro. E quando ele começou a atacar a mente, muitos não conseguiam. Paulo orou 3 vezes, porque tinha um espinho em sua carne, que o afligia os teus pensamentos, o teu coração. Algo que Jesus, com a sua graça, já havia perdoado ele, condenava ele mesmo assim. Porque Satanás atacou a mente, até mesmo Paulo não sabia mais, porque fora a gente vê. Por isso que, por muitas vezes, a gente consegue olhar para fora, quando as coisas mais importantes acontecem do lado de dentro. Por isso que Deus diz que ele bate a porta, e aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. E ele ceará com ele, com Jesus, e ele ceará com Jesus, e ele será o nosso amigo, o nosso conselheiro. Mas somente tendo os olhos fitos em Jesus Cristo é que nós não somos afligidos pelo vento que vem contrário contra nós. Então que nunca se esqueça de lançar sobre Deus toda a ansiedade e deixar com que Ele cure o coração. Ele, em 2 Coríntios 1, ele nos diz, 2 Coríntios 1, Deus diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo Jesus. Olha o que Deus diz, também é abundante em nós a nossa consolação em Cristo. Por que em Cristo? Porque só Cristo pode consolar a gente. Por isso que lá em 1 Pedro 5,7, ele fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós.
E em Filipenses 3, ele diz, perdão, em Filipenses 4, ele diz, Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, sendo grato porque Deus está por nós. Se Deus não pode consolar o nosso coração, porque então Ele disse para que entregássemos o coração a Ele, para que confiássemos o nosso coração a Ele e guardássemos Ele, porque Ele sabe que o coração é onde tudo funciona, é o motor que faz o homem viver. Do seu coração depende toda a sua vida, onde estiver o seu coração também estará o seu tesouro. Nunca se esqueça que o seu Criador, Jesus Cristo, te amou tanto que morreu por você, morreu por mim. E hoje Ele pede para que nós venhamos lançar nossas ansiedades sobre Ele e não deixar com que o mundo aflinja a nossa mente. As nossas ansiedades devem ser lançadas sobre Cristo Jesus. Não devem ser só palavras lidas, devem ser práticas. Porque uma fé sem obra é uma fé morta. Sabe o que é uma obra? É você praticar, é você pôr em prática aquilo que você leu. É ser como um cacto, que no deserto, quando chove, o cacto guarda água. Porque no momento em que fica sem chuva, ele tem aquela água que ele recebeu para que ele continue vivo. Que essas palavras que Deus nos deu sejam como água dentro de nós. Porque nos momentos de tribulação, por mais que a gente leia a palavra, a gente não consegue encontrar sentido no que está lendo. Mas aquilo que o Senhor já derramou em nosso coração pode ser usado para que nos mantenha firmes até que Ele venha e derrame novas águas sobre nós, renovando a mente todos os dias na palavra do Senhor, lançando a ansiedade sobre Ele todos os dias, confiando o coração nele todos os dias, para que todos os dias Ele esteja conosco e nos guarde. Que a paz do Senhor esteja com todos e que a consolação de Jesus Cristo esteja sobre o coração de todos, em nome de Jesus. Amém.